Olá, queridos estudantes da Mediação Tecnológica do Estado de Rondônia. Tudo bem com vocês? Professor Vitor na área. Mas um novo cenário, um novo componente curricular na vida de vocês, será? Isso mesmo, a disciplina eletiva de Libras, Língua Brasileira de Sinais. Vocês tiveram Libras 1 lá no segundo ano, no ano passado, certo? Quem não teve e está tendo contato com a Libras pela primeira vez, também não tem problema, porque vocês aqui nós vamos estar fazendo o nivelamento para que vocês consigam entrar dentro desse novo mundo, dentro dessa nova língua, dentro da nova cultura, das culturas que existem na comunidade surda, certinho? Professor presencial, nosso querido professor presencial, que é um parceiro nosso, que é a pessoa que vai estar diretamente com a gente, sempre mandando os feedbacks. Então, um abraço para nossos queridos professores presenciais e também para todos os nossos estudantes da mediação tecnológica. Vamos começar? Ops! Não! Por quê? Porque na eletiva 1 era o professor Vitor, vocês já me conhecem. Mas nós temos uma nova pessoa aqui, a professora... Como é que é o nome da professora? Aldelina! Seja bem-vinda, professora! Obrigada, professor Vitor! Olha só, a professora Aldelina vai estar trabalhando com a gente também nessa eletiva de Libras 2, né, professora? Se apresente, professora. Vamos lá para o slide. Vamos lá, então. A nossa disciplina, agora eletiva, Libras 2. E sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. A nossa disciplina maravilhosa. E aqui estou, professora Aldelina. E eu adoro essa pena, professora, que a senhora usa. Você gosta da pena? Você gosta da pena? Eu amo a pena. Ah, olha a minha peninha. Olha maravilhosa, assim. Né? Ó, mas eu coloca o nosso slide aqui atrás, diretor, por favor. Professora, se apresente enquanto isso para eles. Então, meu nome é Aldelina Vasques, sou formada em letras, não é letras libras. Por que não é letras libras, professor? Por quê, professora? Por quê? Faz essa pergunta para mim, professor. Por que não é letras libras? Porque na minha época, quando eu aprendi libras... Olha, Vitor disse que é há muito tempo aí, disse que quando nem existia sinal, era tudo gesto. Criei a língua, criei o gesto. Então, não tinha letras libras. Então, a minha formação é letras português. Letras português. E literatura vernácula. Que legal. Que é isso? O que é vernácula? Que é isso? Que literatura é essa? Literatura antiga. Legal, muito bom. Vocês gostam de literatura antiga? Vocês gostam de literatura, gente? Sim, eles têm ótimos professores de língua portuguesa aqui. Sim. Professora Márcia e agora a professora Alessandra, que chegou para somar com o nosso time. Isso aí, então. Não é isso? Mas e aí, professora? O que mais? Então, a minha especialização. Eu tenho 2 especializações. Coloquei uma. A minha primeira especialização também ainda não se falava em Libras. Era somente educação especial. Só isso que se falava. Mas não era suficiente para a professora Aldelina. A professora Aldelina queria aprender mais. O que ela foi fazer? Psicopedagogia. Para entender por que os surdos falavam diferente e aquela coisa que incomodava. Isso que muito tempo atrás, gente. Vamos contextualizar isso aqui, muito tempo atrás. Aí depois eu senti a necessidade de documentar algo que eu já estava aprendendo com os surdos. Deixa eu falar um pouquinho da história da intérprete que hoje está sendo professora. Sai um pouquinho naquela telinha que ficava ali no cantinho, lá no canto. Sempre a gente via no cantinho da telinha, né? Eu saí ano passado para dar a eletiva de Libras 1 e agora chamei a minha parceira para que juntos a gente entrasse nessa empreitada com os alunos do 3º ano. E ela aceitou, de prontidão, já aceitou o desafio. É um desafio, né, professora? É um desafio, a gente que está no cantinho da telinha, que assumimos aqui a telona agora para vocês como professores ministrantes, mas tenho certeza que vai ser sucesso. Então, saindo dali, vindo para cá, mas antes já era professora de língua portuguesa e professora de surdo. Ensinava todas as disciplinas para os surdos. Então, por isso que me incomodava. Falei, como é que eu vou aprender isso? Como é que eu vou ensinar isso? Eu não sei nada. Por isso que eu fui fazer a especialização de educação especial e Libras. Mas hoje, aí sou professora, né? Trabalhei no nível superior, trabalhei no ensino médio, trabalhei com os pequenininhos, que são os nossos surdinhos.
né? Os surdinhos, os surdos, eu falo os surdões, né? Então, hoje trabalho com interpretação, tradução e interpretação. Libras, língua portuguesa, portuguesa, Libras. Professora, qual é o seu sinal em Libras? Vocês lembram que na eletiva 1 eu falei que cada pessoa tem um sinal e esse sinal é uma característica da pessoa que um surdo dá, o surdo que tem contato com a pessoa, ele vai dar um sinal que é um batismo na comunidade surda. Vocês lembram que eu falei isso? Professora, qual é o seu sinal? Olha o meu sinal, difícil o meu sinal, ninguém vai saber Deixa eu por adivinhar. que o meu sinal é esse, professor. Olha o meu sinal, esse aqui. Olha só, por que o sinal da professora Aldelina é essa configuração de mão aqui? Porque sempre o cabelo dela está amarrado, agora com uma pena belíssima. Olha essa foto, gente. Olha lá. Que luxo essa pena. Então, professora... Agora, e o seu sinal? Professora, o meu sinal... Será que eles já sabem o meu sinal? Eu acho que já sabem, porque eu já mostrei, né? Vamos lá para o meu slide, então. Sou o professor Vitor, como vocês já conhecem. Deixei a professora se apresentar primeiro, porque a novidade é ela, não sou eu. Vocês já me conhecem. Já conheciam a professora também, porém sempre na interpretação e agora como docente. Me chamo Vitor, sou professor de Libras, sou formado em Letras Libras pela Universidade Federal de Rondônia, era a UNIR. Estou cursando Letras Português, vou formar daqui uns 2, 3 meses. Olha que na massa. Uninter. Tenho pós-graduação em Libras, tradução e interpretação, que a gente sempre vai para essa área, né? Quem é formado em Letras Libras, agora, além do ensino de Libras, a gente também opta, e eu gosto muito da área da interpretação, então a gente sempre está como intérprete, sempre está como professor. Estou fazendo mestrado em Letras, que não é fácil, mas é conhecimento, todo conhecimento é válido, principalmente quando se trata na área de educação, que é uma área que eu sou apaixonado, então... Estou fazendo mestrado em letras e sou professor, sou tradutor e intérprete. Aqui está o meu @, que é o nosso Instagram, né, professora? Isso aí. O Instagram da professora Aldelina também está lá no outro slide. Aqui está o meu @. Para que eu estou mostrando o meu @ e o nosso @? Para que a professora Aldelina colocou e eu também coloquei? As nossas aulas, né, professora? A gente vai precisar que vocês postem as aulas. Os vídeos que vocês forem produzir ao decorrer da nossa disciplina, que vocês postem no Instagram, que vocês postem no TikTok, que vocês gravem, os professores presenciais nos enviem. Então, por isso que a gente está sempre colocando uma rede social para que vocês possam estar postando essas atividades, certinho? Mas a nossa disciplina, como é que é o nome da nossa disciplina mesmo? Libras 2, porque Libras 1 vocês já tiveram. Vamos lá para o quadro, então? Descrição da eletiva. Então, a nossa eletiva, o nome está aqui, né? Língua Brasileira de Sinais, Libras 2. Por que Língua Brasileira de Sinais? Todo mundo me faz essa pergunta. Li de língua, Bra de brasileira, S de sinais. Juntando, forma Libras, né, professora? É isso aí, a nossa sigla. É a nossa sigla e ela é reconhecida por lei, né? Nós temos uma lei que reconhece essa língua que a gente já estudou na eletiva passada. Então, essa eletiva agora, que é a nossa eletiva 2, ela tem como objetivo, por meio dos estudos teóricos e práticos, a gente sempre vai ter os dois momentos, o momento teórico... A explicação. E o momento prático. Que vocês irão fazer aí e enviar pra gente. Com certeza, da aplicabilidade dos sinais, né, professora? Isso aí. A gente vai ensinar todas as nossas aulas, vai ter uma aula e vai ter atividade. Atividade prática ou atividade escrita, mas vamos combinar que essa nossa eletiva, a gente preparou uma eletiva muito prática, né, professora? Bem mais prática. Uma eletiva prática para que vocês realmente tenham aquele contato com a Libras e que vocês realmente comecem a sinalizar. Quando encontrar um surdo, não ter medo de se esconder. Para que se esconder? Que surdo não vai bater em você. Surdo vai gostar que você se comunique com ele na língua dele, que é a Libras. Então, além dessa aplicabilidade dos sinais, em suas variadas linguagens, também trabalhando a interdisciplinaridade sempre, e como sempre, como toda a eletiva da mediação tecnológica, quem é o nosso protagonista? O estudante. Então, sempre colocando o seu projeto de vida, sempre para que contribua, que você seja o protagonismo desse ensino. Isso aí, vocês irão atuar de fato. Essa disciplina, ela não tem como você não atuar, é você que faz. Se não fizer, não aprende, então tem que fazer, perpassa por esse meio. Não tem como, né, professora? Não tem. É uma disciplina prática. Prática. Então não tem como. É uma língua gesto-visual espacial que, inclusive, está aqui, ó. Língua gesto-visual espacial.
Então, a Libras não tem como você só ficar assistindo as aulas. Não tem como você ficar parado, sentado na cadeira. Você vai mexer o corpo aí. Corpo, mexer a mão, mexer as expressões faciais, professora. Isso aí, os olhos, você vai fazer gestos, incluindo com a expressão, tanto facial quanto corporal. Então, você não vai ficar sentadinho aí na sua cadeira, não. Vai levantar, cutucar o colega. Não tem um coleguinha? Cutucar o professor presencial que está aí, para ele fazer junto com você também. Uhul! É isso mesmo. Justificando um pouquinho o porquê dessa nossa eletiva, com a necessidade de explorar ainda mais esse mundo. Se vocês perceberem, mundo está entre aspas, porque o mundo ele é um só, o mundo que nós temos, porém... Nós temos esse outro universo, que é um mundo, Sim. Mas é um universo de quem? Para quem? Professora, eu costumo dizer para eles que os surdos eles se sentem estrangeiros dentro do próprio país. É isso aí. Porque a língua portuguesa é falada no Brasil, os surdos falam língua portuguesa como segunda língua. A primeira língua, então, do surdo, qual é? A Libras. A Libras. Exatamente. Então, por isso que eles vivem no mesmo mundo, porém, no mundo distinto ao mesmo tempo. Isso aí. Então, onde é o mundo gesto, visual, espacial, que é por onde eles se comunicam, usando a Libras e o canal visual. É utilizado para a comunicação e o crescimento elevado do número de surdos no Brasil. A gente também já falou na disciplina passada a quantidade de surdos e vem crescendo, sempre vem crescendo. E essa questão da inclusão, que agora é lei, tem a LDB, né? E outra, o movimento, o surdo está o tempo todo, hoje não está mais naquele espaço só escola. Você vai aí, você aí que está aí no interior, não sei aonde, qual município aí, você com certeza já viu um surdo, ele vai ao dentista, ele vai comprar, ele vai no mercado, então ele está em todos os contextos dentro da nossa sociedade. Então fala assim, é um número pequeno? Não é um número pequeno. Dizer que não conhece nenhum surdo também, acho que você já viu um surdo. A gente hoje, a divulgação da língua de sinais, a divulgação desse universo surdo, está aí na mídia, para você colaborar, para você adquirir mais esse conhecimento, que vai fazer diferença na vida de vocês. Cada vez mais, né, professora? Antigamente, que a gente também conversou na eletiva passada, que os surdos, quando nascia surdo na família, eles eram excluídos, eles eram escondidos, e hoje em dia os surdos, a gente vê surdo em tudo que é lugar. Temos surdos mestres, temos surdos doutores, temos surdos onde eles quiserem, surdos advogados, o surdo ele pode ser o que ele quiser. O que ele quiser. Hoje não se esconde. Então, assim, para você se comunicar para o seu amigo, gente, e não é só para o seu amigo, não. Você quer aprender língua de sinais para uma profissão. Para uma profissão. Está faltando intérprete aqui no nosso estado. Então, aí, olha, enquanto eu estou buscando, ainda não sei, não me defini e tal, posso aprender mais uma língua? Posso já caminhar para esse lado profissional? Também pode, professor. Com certeza. Inclusive, a gente agradece, né, professora? Agradecemos, com certeza. Além de também estudar cultura e identidade surda, que o surdo ele é um sujeito assim como qualquer um outro. Então, ele tem a sua cultura, ele tem a sua identidade. Por meio dos constantes descobrimentos que os surdos eles sempre existiram. Sempre. Isso é fato, mas que de um tempo para cá eles estão sendo realmente reconhecidos como seres humanos, que é o que eles merecem e o que eles são. Porque lá a gente também já estudou no Egito Antigo, eles eram vistos como seres sem almas, eles eram excluídos, aí vem todo aquele contexto da nossa eletiva passada que a gente também já estudou sobre isso. E os conteúdos programáticos, nós temos bastante conteúdo programático. Na eletiva passada, eles estudaram teoria e prática. E agora eles vão estudar também teoria e prática, porém com mais prática. É isso aí. E a aula 1, que é a aula de hoje, professora, é a apresentação da eletiva, certo? Apresentação da professora, do professor, saber também como que vai ser as nossas aulas, como serão as nossas aulas. Então, isso mesmo. Na primeira aula. Professora, eles têm a aula de Libras 1 da eletiva toda no YouTube. Então, se eles tiverem alguma dúvida, eles podem ir lá no YouTube da Mediação Tecnológica. Isso, no segundo ano, que a eletiva 1 está disponível lá, e eles podem também pesquisar toda a aula da eletiva, né? É isso aí. Que legal! Vocês vão lá pesquisar. Não sei, não, eu esqueci, faz muito tempo. Não, vai lá, clica lá no YouTube, da eletiva 1, e aí vocês vão, com certeza, relembrar. E quem está vendo pela primeira vez vai aprender a língua de sinais no seu primeiro nível. Vamos lá. A aula 2 vai ser a aula de nivelamento, porque quem não fez a eletiva 1, professora, pode fazer a eletiva 2. Tranquilo. Mesmo sem ter feito a eletiva 1. Sim. Porque a gente vai fazer um nivelamento. E se tiver dúvida, a eletiva 1 está disponível.
a aula de número 3, que é a aula de morfologia da Libras. Eu expliquei para eles que a língua de sinais é uma língua complexa, tal qual qualquer língua oral. Isso aí. E aí nós vamos apresentar com um pouquinho mais de detalhes a questão da morfologia da língua brasileira de sinais. Professora, ai, mas que coisa chata, eu não gosto de língua portuguesa, eu não gosto de gramática. Lá vem vocês, achei que ia ser tão legal essa disciplina, aí vocês vêm com a morfologia. Ah, não, prof! E aí, professor, vai ser chata essa aula? Claro que não, porque se eles escolheram a melhor disciplina que tem na mediação tecnológica, que é a disciplina de Libras, eles já sabem disso, eles sabem que é o meu jargão. Todo começo de aula eu falo que é a melhor disciplina que temos aqui. É uma disciplina maravilhosa. Nós somos apaixonados, né, professora? Somos apaixonados. Aí eu tenho que concordar com o professor. É a melhor disciplina. Com certeza. E a aula 4? A aula 4 nós vamos trazer cores em Libras e ELS. Que é isso aí? É de comer? Isso aí o que é? Será? Queridos, ELS é a escrita da língua de sinais. Nós vamos estudar um pouquinho sobre o Signal Writing, que é a escrita, uma das escritas de sinais que nós utilizamos no Brasil. Mas não vamos sofrer por antecedência não, porque vocês vão ter uma aula só de escrita da língua de sinais. E ela é apaixonante também. Essa aula de cores em Libras ainda não é direcionada. Vai ter só aquele saborzinho para vocês saberem. Não, eu quero aprender, isso é interessante. É só uma introdução da escrita da língua de sinais. Mas o foco ainda dessa aula 4 são as cores em Libras, com aquele saborzinho da língua de sinais. Com certeza, porque a gente sempre dá spoiler. E na aula 5, membros da família. Já gostei. Legal, né? Já gostei, membros da família, adoro isso. Eu não sei por que eu gosto dessa aula. Sério? Então, por que eu gosto dessa aula? Nós vamos contextualizar não somente pai, mãe, filho, não. Vamos contextualizar toda a situação que relaciona com o contexto familiar. Desde o namoro, vocês gostaram, né? Saber o sinal de namorar, vocês gostaram, eu tenho certeza disso. Então a gente vai contextualizar para aí, de fato, chegar no núcleo familiar. Isso mesmo, a gente vai passar por todos, do pai, mãe, vó, até chegar no nível de namoro. A gente vai ensinar também o sinal diamante, professor. Não que seja o caso de ninguém da mediação tecnológica, porque eu tenho certeza que nossos alunos são alunos exemplares. Mas se tem na língua portuguesa, a gente precisa ensinar na Libras também. Mas aí, nessa aula aí, professor, eu vou contar uma historinha para esses alunos. Por como surgiu o sinal diamante, porque tem um valor cultural por trás do sinal diamante. Eu falei para eles que tem sinais. Os sinais, eles não são por acaso. Sempre tem algo ou porquê daquele sinal ser daquela forma. Porque então, cadeira é cadeira em língua portuguesa e não é sentador? Mais ou menos é assim. Isso mesmo. E a professora vai explicar pra gente nessa aula 5. Hoje a gente só tá deixando um gostinho, né, professora? Só um gostinho. Na aula 6, nós vamos ter materiais escolares em Libras, então a gente vai contextualizar também. Vocês sabem que tudo que a gente coloca, a gente ensina um sinal, tem um diálogozinho, tem umas frases pra gente treinar. Porque Libras aprende como? Treinando. Quietinho aí, sentadinho, só olhando para o vídeo? Só olhando para os profs aqui? Com certeza. Nós somos bonitos? Somos. Tem que olhar pra gente? Tem, mas na hora de fazer, tem que fazer também, né, professora? Tem que fazer. Porque nossos alunos são lindos, lindos. Nós temos um aluno, cara, é de Vilhena à Extrema. Nossos alunos são lindos. Maravilhosos. A senhora vai ver os vídeos que eles vão mandar, professora. A senhora chamou ela de senhora e ela fala que ela é uma jovem. Sou uma então jovem senhora. É uma jovem senhora, respeita a minha história. Na aula 7 teremos... disciplinas e ditados em Libras. Para a gente fazer aquele treino, dar aquele reforço. Aula 7 é aquele equilíbrio também. Disciplinas. Qual seria a disciplina? As disciplinas que vocês usam aí, né? Língua portuguesa, biologia, história, eletiva. Então, os sinais correspondentes ao nosso uso, nosso cotidiano da mediação tecnológica. E o ditado? Ah, professor, ditado, coisa de criança. Eu já estou no ensino médio, para que ditado? Duvido, se eu e aqui o professor Vitor vamos fazer aqui um sinal não, vamos fazer letrinha por letrinha aqui, se vocês vão conseguir escrever aí desse lado. Vocês já viram a professora e o professor Vitor quando está interpretando e às vezes tem que digitar uma palavra aqui na mãozinha, vocês já viram isso? Vamos aqui, diretor, rapidamente aqui. Vocês já viram que a gente está aqui no cantinho, né? E a gente fica lá, o nome, sei lá, do inventor, diz aí... do avião. Do avião.
Aí o nome Santos Dumont. do Santos. Aí como é que você vai fazer? Letra por letra. E aí, conseguiram? Então, o ditado é para isso. Isso mesmo, é uma prática, né, professora? É uma prática. Aí a gente já vai praticando. Por isso que eu digo, vocês não... Olha o sinal de prática, como é que é, professora? Praticando. Olha o sinal de prática, ó. Vão anotando aí, ó. Sinais novos. E aí a gente vai aprendendo. Por isso que precisa do ditado. É aquele momento de acomodar conhecimento. Será que eu aprendi tudo isso mesmo que foi passado, teve letiva 1, mas eu não assisti, teve um nivelamento. Será que tudo isso eu já consegui? Então é a hora de verificar se realmente aprendeu o alfabeto, que é a base. É a base para tudo, vocês vão perceber isso. No nivelamento, eles vão treinar o alfabeto de novo, né? De o alfabeto novo. é a base de tudo. É a base de qualquer língua, é a base da língua portuguesa. Da língua portuguesa. A Libras também não é diferente. Isso certinho? aí, Vamos lá para o quadro novamente. E a aula 8, hein, professora? Animais. Vai ser qualquer animal? Não, é da nossa Amazônia. Isso. Né? Não é da nossa Amazônia. A gente procurou aproximar a língua de sinais da nossa realidade. Então, nós vamos também, teremos frases, iremos praticar ao longo de cada slide apresentado. Vocês irão mexer a mãozinha aí desse lado. Professora, sabe qual vai ser o primeiro sinal que eu vou ensinar para eles na aula de animais em Libras? Sinal de vaca e boi, porque são tudo fazendeiro. Eita, Lelê! Nossos estudantes são todos fazendeiros. O que tem menos cabecinha de gado tem 30. Poxa o que tem menos, aí, olha tudo aí, ó. Fazendeiro. Fala que não? Precisa ver. Vai Preciso lá conhecer. É uns boizinhos, umas terrinhas. Vai dar mais de hectares e hectares de terra. Eu gosto de terra, hein? Adoro terra. Não, boi ainda não tem, não, mas terra eu tenho. Fazer que nem minha tia. Terra eu tenho. Debaixo da unha eu tenho umas terrinhas. Tem umas terrinhas aqui. E na aula 9, aula de alimentos e bebidas em Libras, onde vocês também vão aprender, muito bom que a professora falou, sobre a questão dos animais que são daqui da Amazônia. Os alimentos a gente vai trazer para cá também, né? Aquele cuscuz. Da nossa região. Aquela tapioca boa que a gente come, então a gente vai aprender esses sinais também das nossas regiões, certinho? E na aula 10? Legumes, verduras, frutas em Libras. Adorei essa aula. Adorei isso. Já pensei numa salada. Uma salada de fruta. Leite condensado. Eita. Legumes e verduras. Olha aquela salada água na boca, verde. Hein? Eu preciso, né? Tomei assim com umas gordurinhas a mais. Eu preciso de uns legumes e umas verduras aí. Que isso, mas vai ser maravilhoso. A atividade prática que nós pensamos para essa aula 10 tá top, tá muito top. Confesso que tá mesmo. Tá me dando muito assim, bom. água na boca já. Continuando na nossa aula 11, entra a escrita da língua de sinais. Aí sim, Aí essa aula vai ser uma aula direcionada à escrita de sinais, onde vocês vão aprender o alfabeto, a escrita de sinais, vão aprender a perspectiva do sinalizante, do sinalizador, de quem é que está recebendo o sinal. Vão aprender também a questão dos tipos de contato, né? Quando a gente vai fazer a representação do sinal. É preto, é branco, é meio preto, é meio branco. Estranha essa conversa, né? Pois é, vocês vão ver nessa aula, que vai ser uma aula que a gente vai dar a base para vocês do que é e como é que é feito o Signal Writing, que é o sistema de escrita de sinais que eu utilizo, certo? E na aula 12? História e Educação de SUS no Brasil e em Rondônia. Professora, me contaram que essa aula tem uma surpresa, é verdade? É verdade. E a senhora vai dar spoiler? Não! Não vai dar spoiler? Não. Vai ter que uma pessoa bem especial nessa aula, uma convidada? Só um pouquinho. Vai ser uma convidada especial mesmo, em todos os sentidos. O professor Vitor já falou lá na eletiva 1 de como surgiu a educação de surdos no Brasil, como é que foi todo esse processo. E eu vou mostrar para vocês um profissional, ela é convidada, né? A nossa convidada aqui, para falar um pouco da educação de surdos em Rondônia, como surgiu. Lembra da comunicação total, do oralismo? Não surgiu a língua brasileira de sinais assim do nada, não foi assim. Há todo um contexto anterior à língua de sinais. E aí, aconteceu só lá no Rio de Janeiro, só em São Paulo, né? Aconteceu aí
estados afora? Não, aconteceu aqui no nosso estado também. E essa pessoa, ela é uma pessoa muito importante, ela vai trazer um pouco da história de vida dela, da história da educação e de estudos do nosso estado, vai falar um pouco de Cacoal, um pouco de Vilhena, um pouco de Paraná, porque ela teve contato com os surdos que hoje estão na graduação, fazendo mestrado. Já são mestres. Já são mestres, alguns já são mestres, outros passaram em concurso público aí no nosso estado, e ela fez parte aí da história de vida de cada um desses surdos. Vai ser maravilhosa essa aula. E olha, eu sou fã dela. Sou fã e esse convite vai ser muito especial para nós e vocês também vão adorar, então aguardem. E a aula lá também é diferente, né? Ah, e outra coisa, ela adora dar risada. Adora. Ela adora dar risada, então vocês fiquem aí atento, que ela é bem espontânea e adora a risada. Só não pode rir da risada dela. Então, e na aula 13, nós teremos meios de transporte em Libras. Isso, aí não falar de como é que acontece a evolução dos contextos do uso, tanto da comunicação quanto do transporte em língua de sinais. A gente primeiro vai apresentar todo um vocabulário, depois a gente vai colocar isso em diálogo, e aí vocês irão criar. A partir da aula 13, já tem aí muito vocabulário, já tem muitas aulas. A partir da aula 13, vocês já irão criar contextos. Exatamente. Agora, até então, vocês estão aí olhando e copiando. A partir de agora, vocês vão criar. Na aula 13, eles vão começar a criar. Na 14, vão trabalhar, vão praticar os contextos. É trabalhando contextos e conversações em Libras. Gente, quando eu aprendi língua de sinais, eu aprendi já na conversação. Já foi no contexto. Era tão interessante, viu, Vitor? Volta aqui um pouquinho, fala um pouco dessa aula aí. Que nós estamos assim, tá tudo pronto para vocês. Olha que maravilha. Quando eu aprendi a língua de sinais, os contextos eu ficava olhando o surdo lá, sinalizando. Eu olhava, gente, eu não sei que sinal é aquele. Eu olhava, até eu entender o contexto. Nunca vou esquecer, professor, esse sinal aqui. Esse sinal aqui. E eu achava, né, que era pegar. Tu olhava, tu via todo mundo fazer os surdos fazendo. Eu falei, gente, que é isso? Que é esse sinal? Outro sinal. Esse aqui, nunca vou esquecer isso também. Eu olhava para o surdo fazendo, coçando a testa. Eu falei, que tanto surdo coça a testa, professor? Ninguém disse, isso aqui é isso. Isso aqui é aquilo. Exatamente. Eu tinha que olhar. Vocês estão tendo uma oportunidade agora, porque eles não ensinavam assim Não ensinavam. Né? E a gente vai estar ensinando para vocês o uso do sinal dentro daquele determinado contexto que tem um significado assim. Se eu mudar o contexto, tem um significado diferente. Só para falar para vocês que sinal é esse aqui. Não é careca. Eu jurava que era careca. Depois eu descobri que isso aqui é pneu. Pneu, exatamente. E eu achava que era careca. O surdo coçando a testa e eu... Tem vários sinais que a gente acha engraçado, né, professora? A gente pensa que é uma coisa e não é. Porque assim como nas línguas orais, quando você está aprendendo inglês e espanhol, tem os falsos cognatos, na Libras a gente também tem. Certo? Mas aí vai depender também do contexto. Falei muito essa palavra na letiva 1. Contexto. Sempre depende do contexto. Nós usamos um sinal, porém depende muito do contexto que ele vai ser empregado. Certo? Vamos voltar lá no slide, por favor. Na aula 15, que é a nossa última aula vídeo. Então, a aula 13, vocês irão criar. Criar diálogos, criar frases. Uma coisa é criar na língua portuguesa, outra coisa é criar na língua de sinais. É diferente. Na 14, vocês irão verificar contextos e praticar conversas. Nós já vamos entregar conversas prontas para prática. Na aula 15, nós vamos pegar sinais relacionados à comunicação, que dependendo do contexto é sinalizado, e de trabalho. Então, na aula 15, realmente, professora, tem a aula relacionada a contextos de comunicação. Então, essa aula vai ser também uma aula prática, vai ser muito boa para eles, que eles vão conseguir estar aplicando todos os sinais que eles já aprenderam, tanto na eletiva 1 quanto na eletiva 2. E, professor, o que eu sempre falo para eles é o seguinte: tem a eletiva 1, agora estamos indo para a eletiva 2, só é isso? Não.
o YouTube, a internet está aí, tem muito material bom. A gente sempre manda também, dentro do plano, vários links de vídeos que os professores presenciais vão disponibilizar para que vocês tenham esse contato com outros materiais. Né, professora? Então, assim, É isso aí. não se prendam só na nossa disciplina, não se prendam só na eletiva. Aqui é só um gostinho para que vocês entrem, se apaixonem por esse mundo, por essa língua e vá pesquisar Porque mais. essa disciplina é Qual é? Como é que é, professora? ela é a melhor Disciplina da mediação Mediação tecnológica. tecnológica. Com certeza. Já criei isso, eles já sabem. Agora, essa é a segunda melhor, porque a primeira é Libras 1. Continuando aqui os conteúdos programáticos. A aula 16 é uma aula de orientação para culminância. Vocês vão ter a culminância, assim como vocês tiveram na eletiva passada. A aula 17, 18 e 19 são a produção da culminância. E na aula 20, a culminância. Culminância? Como é que vai ser a culminância? Para que 3 aulas para produção, professor? Então, né? Agora vamos quê? falar a produção. Como é A que gente vai falar, antes a gente vai falar das aulas à distância. Ah, sim, tem aulas à distância. Nós isso aí. teremos as aulas presenciais, que foram a que a gente acabou de falar, e nós também teremos aulas à distância. Da aula 21 a 28 serão as aulas à distância, que vocês irão assistir o filme O Milagre de Anne Sullivan. Milagre de Anne Sullivan? Isso, esse filme aí que está aparecendo para vocês na tela, é uma das versões dele, tem várias versões, que fala a mesma coisa. Esse filme, ele trata um pouquinho de uma surda cega, mas eu não vou dar mais spoiler, porque vocês vão assistir, vocês vão ter tempo para fazer, tempo para assistir, tempo para elaborar o vídeo, que a gente vai explicar, né, professora, na orientação, e o resumo. Professor, chorei quando assisti esse filme. Eu chorei. Chega um momento, só vou falar só de um momento, só da sensação, não vou falar do filme. Chega uma parte do filme que te toca de uma tal forma que você chora. Você olha para aquela cena e você fica emocionado ou emocionada com aquela cena. Só isso que eu vou falar. Vale a pena assistir. Recursos didáticos. Nós vamos ter as videoaulas, que é a que vocês estão assistindo nesse momento, as atividades de sala, os vídeos que vocês irão gravar, textos e os questionários individuais e em dupla, em grupo, e materiais que vocês vão utilizar aí na sala de vocês. Mas vamos lá para a culminância. A culminância, ela será a elaboração de um material didático adaptado e ou produzido em Libras para o ensino e a interação de Libras. O material ele deve ser produzido pelos estudantes em parceria sempre do nosso querido professor presencial. Os estudantes são os nossos protagonistas e o nosso professor presencial também. E esse material ele terá que ter um cunho educativo e ou informativo dos conteúdos que eles já estudaram, tanto na eletiva 1 quanto na eletiva 2. Mas como assim, professora? Que é isso? Como é que vai ser? Vamos lá, professor. Jogos. Sugestões. São sugestões, não Sugestões. necessariamente precisam ser essas que nós estamos colocando aqui. Aqui a gente só colocou mesmo para que vocês tenham uma base, tenham uma ideia do qual foi a nossa proposta para essa culminância. Mas fica aberto à criatividade de vocês. Vocês podem colocar, vocês podem idealizar um jogo que não esteja aqui, vocês podem criar um jogo com as regras que vocês acharem melhor. E aqui a gente colocou também umas fotos, ó, por exemplo, esse Uno, ó, eu não quero que vocês criem esse Uno mais. Vocês podem criar Uno? Pode. Com outras regras, com outras configurações de mão, com outras letras. Isso. Pode usar letra no Uno, você pode fazer uma adaptação. Então, ó, você pode criar um baralho, um Uno, um jogo da memória, um jogo de tabuleiro, bingos, dominó, entre outras coisas. Vocês podem utilizar vários, vocês podem pesquisar na internet, vocês podem pesquisar vídeos. Portanto, que vocês façam um material didático. E esse material, ele tem que ser um material que envolva a turma, que a turma brinque, que a turma jogue, que é um jogo, é uma brincadeira, mas tem um cunho por trás, tem toda uma coisa por trás, que é o ensino da Libras. E se vocês quiserem criar um jogo, fique à vontade. Crie as regras, explique as regras também, e isso que é a nossa culminância da nossa eletiva. Exatamente. Olha esse menino, que gato. É maravilhoso, eu também concordo. Vocês concordam aí? Vocês concordam? Brincadeiras à parte. Queridos, hora do quiz. Isso é uma novidade agora que nós temos, né, professora? A hora do quiz. A Libras, ela é uma... O que será mesmo, O que a Libras é?
Sabe por que que a gente colocou essa pergunta? Porque sempre há questionamento. A Libras, ela é uma linguagem? Não, nas reportagens diz que a língua é Não. gestos. Será? Eu vi assim, noticiário, jornal. Não, é mímica. É mímica. Você Mímica. vai fazendo... Sim, é mímica. Libras é mímica. Também já me falaram que é mímica. É. Ou é linguagem... Não, é linguagem de sinais, professora. Linguagem, é. Linguagem. Eu já vi em algum lugar que é linguagem de sinais. É bem comum, acho que eu também já vi linguagem. Eu acho também. Agora, eu tô entre mímica e linguagem de sinais. Gesto, porque o professor falou lá na explicação, no slide Verdade. aí, que tinha gesto espacial. É gesto. É gesto. Libras é gesto. Também concordo que é Gesto. gesto. Bora ver, vamos lá no quadro, ver o que que é? Professor, é língua. Não sabia! A Por Libras, quê? ela é uma língua. Vamos ver a explicação? Exatamente, ela é uma língua. A Libras, ela é a sigla, como eu já mostrei para vocês, ó. Libras, Língua Brasileira de Sinais. Por que Língua Brasileira de Sinais, professora? Por que brasileira? Por quê? De qual país? Qual país que nós estamos? Eu achei, professor, que Libras era universal. Esse é uma iconicidade de erros que nós temos no ensino de Libras. Eu aprendo aqui, vou falar com o surdo dos Estados Unidos. A mesma língua de sinais. Do Japão. Não mesmo. Não. Libras, Língua Brasileira de Sinais. Cada país tem a sua língua de sinais. E eu já falei para eles também que a Libras, ela é a língua brasileira de sinais e que ela tem influência porque foi a partir da língua de sinais francesa que a Libras foi criada. Isso então aí. tem alguns sinais que se parecem. Assim como a nossa língua portuguesa, ela também é colonizada por outra língua, outra língua oral, país, né? isso Que aí. é outro país. Então, ela é uma língua, né, professora? Isso. Uma língua de modalidade gesto visual espacial. Por isso que eu confundi, prof. Essa é a modalidade, Eu achei né, professora? que era sigla já, estava envolvido. Onde é possível se comunicar através de gestos. É possível usar gestos, expressões Sim. faciais e corporais. Mas a sigla é uma língua. É reconhecida... ela tem uma lei, né, professora? Eu até falei dessa lei no começo da aula, que é a lei número 10.436. Essa lei, então, ela vai fazer o quê, professora? Ela vai validar essa sigla, ela vai difundir essa sigla, mas o mais importante mesmo, ela vai validar. Porque até então, professor, quando eu aprendi, eu trabalho com língua de sinais já tem um tempo. Então, quando eu aprendi, não tinha essa lei ainda. Sim. Então, a partir dessa lei, ela valida que esse gesto ele é usado para comunicar, por ter de cunho comunicativo, portanto, é uma língua. Perfeito. E ela é uma lei nova, né, professora? Lei 2002. nova, 2002. Exatamente. Vamos lá. Mas nós temos outra pergunta. Quantos e quais são os parâmetros da Libras? Eita. Fácil demais. Aqui, ó. 1, 2, 3. São 3 parâmetros. Pronto, letra A. Alternativa A, configuração de mão, ponto de articulação e movimento. Essa daí tá fácil, marquei. Ué, Opa, 5? 5 parâmetros? Como assim? Quais são, será? Essa imagem eles já viram, professora, porque na eletiva passada também tinha. São 5 parâmetros, que é configuração de mão, ponto de articulação, movimento, orientação e direcionalidade, expressão facial e corporal. Mas, professora, não precisa ter todos os parâmetros para fazer um sinal, né? Não, professor, não estou entendendo nada. Não, eu acho que eu não entendi. O que é um parâmetro? O que é um parâmetro? Não estou entendendo. Calma aí, que nós iremos falar de cada item desse aí na aula de morfologia. Vamos retomar essa aula. Para quem esqueceu e achou que eram só 3 parâmetros, Exato. nós vamos falar desses parâmetros na aula de morfologia. Não fiquem tristes, não fique confuso e não fique assim, eu vou desistir, que eu não sei o que é configuração, não sei o que é parâmetro. Não fiquem. Vocês irão entender detalhadamente cada item desse aí. Perfeito, professora. Então, queridos, coloca pra gente o slide atrás, por favor, diretor. Nesse momento que nós estamos aqui encerrando a nossa aula, a gente gostaria de mostrar para vocês um novo momento que nós temos aqui, professora, que é o momento do abraço e do I love you. I love you, que esse é o sinal de I love you em Libras, que eu também já falei para vocês.
E hoje nós vamos colocar a foto de olha só, preste bem atenção, professora. Uma das escolas que mais se empenharam, de grupo de estudantes que mais se empenharam nessa nossa eletiva de Libras 1, e eles estão fazendo a eletiva de Libras 2 também. Olha só, olha essa foto, olha como eles são lindos. São lindos mesmo. Mas de onde é que eles são, professora? De onde? Vamos lá para o slide rapidinho. Eles são, olha só, Escola João Marques, extensão da Escola Primavera, de Theobroma. E a professora presencial deles, que é essa linda, que está bem no meio, é a professora Lázara, uma querida. Então, nesse momento, a gente dedica a esses estudantes esse I Love You, que é este I Love You aqui, para esses estudantes e para todos os nossos estudantes da mediação tecnológica. Mande as fotos para a gente que você vai aparecer aqui nos nossos slides também. Isso aí. Por hoje é só, né, professora? Vamos aguardar, né? Nós estamos aguardando as fotos e os feedbacks. Então, até mais. Bye, bye.